No Brasil, a cada ano, cerca de 10 milhões de pessoas almejam uma carreira no serviço público. E quem está nessa busca sabe, a concorrência é enorme. Para vencer esta batalha e conquistar uma vaga, é preciso ter determinação, saber o que quer e, além do estudo com disciplina, o candidato deve ficar atento a outros pontos que vamos saber agora com o coach de carreira pública, é o Charles Peterson. Charles, obrigado pela participação, seja muito bem-vindo aqui ao Emprego e Renda. Eu que agradeço. Bom, vamos começar aqui então pelo começo. Como estudar de verdade para fazer concurso público? Então, a principal dúvida que o candidato tem é o primeiro passo. Ele quer passar em concurso público, mas não sabe por onde começar. Há muitas coisas a serem feitas. Quais, por exemplo? Por exemplo, a primeira intuição, vamos chamar assim, que o candidato tem, ele deseja estudar, Sandra, mas aí ele pensa que a primeira coisa a se fazer é começar a estudar mesmo, ou seja, sentar e começar a ler livro. Aí eu questiono para eles assim, quando a gente quer construir um prédio, a primeira coisa a se fazer já é comprar tijolo e mandar os pedreiros construírem? Quer dizer que é o planejamento, né? O primeiro passo é fazer um planejamento primeiro, senão você começa a estudar sem saber direito qual concurso que você quer ou sem saber direito como fazer o estudo ser proveitoso. Nessa hora, então, o candidato precisa o quê? De um direcionamento, né? E quem deve fazê-lo? Ele mesmo consegue fazer sozinho? Precisa de alguma ajuda? Bom, o ideal é que ele consiga fazer sozinho, porque senão ele já gasta muito dinheiro com concurso público. Geralmente, segundo pesquisas e na própria imprensa mesmo, divulgação, o candidato gasta, em média, 10 mil por mês, por ano. Uhum. Depende do concurso, lógico, depende do candidato. Mas, em média, tem candidato que chega a gastar 10 mil com cursinhos, livros, etc. Então, ele ainda ter que contratar profissionais para orientá-lo, o ideal é que ele consiga fazer sozinho, mas é difícil fazer sozinho. E quais são as técnicas que ajudam este candidato a obter uma alta performance, né, nos estudos e conseguir a pontuação, né, máxima, que é nessa hora o mais importante? A grande meta do candidato é todo mundo que estuda para o concurso quer passar e quer passar rápido. Uhum. Só que o processo de estudo exige um tempo. Não adianta só a pessoa querer passar rapidamente. Ela tem que considerar que nem sempre o processo em si é rápido. Ou seja, aprender a matéria, memorizar a matéria, aplicar a matéria em prova, tudo isso demanda tempo. As pessoas confundem ler com o processo de aprendizagem como um todo. O processo de aprendizagem como um todo, ele não é apenas ler. Ler até que é rápido. Só que nós temos que ler, temos que fazer exercício, temos que fazer revisão. Isso demanda um tempo. Nessa hora, a motivação do candidato tem qual peso? Você falou aí que memorizar é aconselhável, mas o que é mais importante nessa hora de prestar concurso? A memorização, ela é tão importante ou mais importante do que aprender, a aprender de fato a matéria que está sendo exigida? Eu posso dizer que memorização leva mais tempo do que para aprender. Entender um conteúdo é mais rápido. Memorizar exige mais tempo. Por quê? Porque para memorizar tem que ter repetição. As pessoas pensam assim, cara, eu tenho um tanto de matéria para estudar, por que eu vou ficar perdendo tempo com revisão? Só que não é perda de tempo, porque se você não faz revisão, você esquece. Então a gente tem que considerar no nosso planejamento de estudo tempo para aprender e tempo para memorizar. São coisas diferentes. Os problemas pessoais podem atrapalhar até que ponto um candidato? Exemplo, tem muitas pessoas boas, inteligentes, dedicadas, mas na hora da prova a ansiedade fala mais alto. Aí ele acerta as questões e na hora de passar o gabarito por excesso de ansiedade, ele erra o gabarito. E às vezes ele fica por 1 ponto, 2, 3 por causa da ansiedade que atrapalhou ele. Então, não só, os 3 aspectos, Sandra, principais são os aspectos do lado pessoal, tem que cuidar do lado pessoal, tem que estar relativamente equilibrado. Não adianta estudar com muito estresse, com muita ansiedade. Temos que cuidar do planejamento de estudo, que é dividir o tempo de maneira correta. E temos que usar métodos, que é de memorização e de aprendizagem. Basicamente é isso. A autoconfiança nessa hora pode ser desenvolvida, não pode? Porque se você vai fazer uma prova com autoestima baixa ou inseguro sobre sua capacidade, você, como diz o ditado, você começa a ver chifre na cabeça de cavalo. Né? Você erra questões por vacilo, você erra questões por insegurança. Agora, a grande questão é o que fazer para ter segurança? Uhum. As pessoas sabem que precisa de segurança, sabem que precisa de planejamento. Até 2005 as pessoas não discutiam muito isso não, mas de lá para cá discutem. Agora a questão é o que fazer para ter autoconfiança. Uma boa dica faça muito exercício, que à medida que você vai fazendo exercício, vai acertando eles,
você vai gerando uma sensação de que você vai conseguir. E isso gera confiança. Pois é, o que fazer, como fazer, são questões que parecem que não terem respostas, né? São vários segredos, digamos assim. Mas nós sabemos que o senhor desenvolveu uma metodologia para todas essas questões, para essas pessoas que precisam desse tipo de ajuda. Qual que é a eficiência, a eficácia delas? E queria que você citasse também, rapidamente, que segredo é esse, né? Uhum. A questão é a seguinte, o candidato que estuda para concurso público, eu aprendi na minha experiência, eu tive que estudar e aprender técnicas para entrar no vestibular, senão não teria nem entrado, né? Vim de escola pública, etc., e já trabalhava desde pequenininho. Então, no meu site tem casos de sucesso de pessoas que aplicaram esse método e já passaram diversos concursos. Mas não tem especificamente um segredo. A questão ela é bem complicada disso, são vários fatores. Tem que saber qual concurso a pessoa quer, tem que saber o perfil dela. Mas, basicamente, vamos chamar assim, se houvesse um segredo é exatamente fazer muitos exercícios. Eu não conheço pessoas que passaram em concurso, principalmente depois do boom do concurso, que foi de 2005 para cá, onde passou de 5 milhões de 2005 para 10 milhões hoje de candidatos, é fazer muitos exercícios. Mas não só isso, fazer muitos exercícios, revisão, cuidar da motivação, trabalhar o lado pessoal, planejamento. Tá certo, a gente vai conversar mais ainda sobre esse assunto, mas daqui a pouquinho, porque a gente agora vai para um rápido intervalo, então nós voltamos daqui a pouquinho e na volta a gente continua falando aqui sobre os segredos, né, para se sair bem em concurso. É só instantes. Nós estamos de volta com Emprego e Renda e hoje estamos falando sobre como estudar para concursos. O nosso convidado é o coaching de carreira pública, Charles Peterson. Charles, a gente terminou o último bloco falando sobre, digamos assim, segredos, né, para conseguir uma boa pontuação, uma boa colocação e finalmente conseguir uma vaga nesses concursos públicos. Você trouxe aqui alguns exemplos, vou mostrar rapidamente. São exemplos de como se estudar, são métodos para memorizar, é isso? Isso, são técnicas de estudo, né? Mapas mentais, esquemas. É importante o candidato utilizar resumos mais inteligentes, resumos mais coloridos, resumos mais esquemáticos. Aqueles resumos que nós fazíamos, né? No caderno pautado, tudo de caneta preta, aquele mar de letras, aquilo é um pouco desgastante. Você trouxe até um caderno aqui colorido, mas ele tem um fundamento, né? Tem uma explicação. Tem uma explicação. Isso é uma proposta que eu ensinei os alunos e funciona muito bem, eu utilizei também, que é em sala de aula anotar já de maneira esquemática num caderno que copia uma lousa. As lousas que os professores usam para dar aula, elas são semelhantes a um caderno em branco virado e não semelhante a um caderno pautado. Então, está aí a explicação, muitas vezes, porque alguns candidatos se sobressaem nos concursos e outros não, além de outras questões aí. Porque não é uma questão propriamente de inteligência para passar em concurso. Não, as provas de concurso não medem, sobretudo, inteligência. Elas medem inteligência, mas também medem autoestima, segurança. Autoestima que eu falo é a pessoa está com segurança na hora da prova, mas elas medem, sobretudo, memorização. É mais fácil estudar, ou então mais indicado, por exemplo, estudar para vários concursos ou focar em apenas um? É indicado focar. Por quê? Mesmo que este leve muito mais tempo, por exemplo, de 4 em 4 anos, 3 em 3 anos, enfim. Sim, o concurso da Receita Federal, por exemplo, ele tem essa média de 3 em 3 anos, por exemplo, mas se você não focar para o concurso da Receita Federal, que tem aproximadamente 20 disciplinas, e cada disciplina é uma doutrina de quase 1000 páginas, 500 páginas, livros. É humanamente impossível você ser muito bom em muitas e muitas matérias. Antigamente, para passar em concurso, você fazia vários, porque era muito mais simples de entrar. Hoje, como aumentou a concorrência, você tem que ficar muito bom nas matérias daquele concurso para o qual você está estudando. Portanto, foco é importante. É importante também traçar o perfil do candidato, cada um age de uma forma? Sim, por isso que eu falo assim que não tem receita mágica para estudar. É importante estudar o máximo possível, o máximo de horas possível, mas a quantidade de horas certas para todo mundo, não existe muitas como determinar. Cada um tem seu estilo. Cada um tem um ritmo, cada um tem um estilo. Tem gente que funciona mais à noite, tem gente que funciona mais de manhã. O que eu ensino, o que eu indico para todo mundo a fazer no meu trabalho é o seguinte: o que funciona para você, você usa. O que não funciona, você muda para funcionar. Tem dentro dessa técnica que foi desenvolvida exatamente
pela sua dificuldade, não é, que você diz, inclusive, no seu blog, em passar num vestibular, você encontrou uma saída, se desenvolveu, que chama MPET, não é isso? A sua técnica. Isso. Que significa o quê? Motivação, planejamento estratégico e técnicas de estudo. E elas funcionam muito bem, juntas? Funcionam muito bem, porque exatamente juntas. Tem que trabalhar motivação, trabalhar planejamento estratégico e trabalhar técnica de estudo. Esses 3 aspectos juntos aumentam a performance do candidato. Uhum. E também eu tive a curiosidade, olhei no seu blog que você dá dicas, principalmente quando a data estiver ali bem próxima, no dia do concurso, Isso. como que o candidato deve se comportar? Como que eles devem se comportar? Muitas pessoas, na véspera da prova, querem tirar o tempo perdido, querem estudar tudo no sábado, por exemplo, sendo a prova no domingo. Uhum. E não é muito indicado, porque aumenta o estresse, aumenta a ansiedade. E aumento de ansiedade, aumento de estresse é igual a diminuição de memória. Então, é indicado que no famoso branco, não é? É o famoso branco, ele é dado pelo estresse, né? É provocado pelo estresse. As pessoas pensam que para ter rendimento elas têm que estudar muitas horas. Não é verdade estudar muitas horas, tem que estudar corretamente. Às vezes as pessoas reclamam para mim assim, Charles, cara, eu estou estudando muito, mas não está rendendo. Sim, porque você está fazendo a técnica errada. Então, antes da prova, é importante relaxar, é importante fazer atividades mais calmas, tranquilas e não ficar estudando muita coisa no dia antes da prova. A leitura dinâmica ela é indicada nessa hora? A leitura dinâmica é uma questão muito polêmica para concurso, porque é um volume muito grande de informação. A princípio, algumas pessoas gostam de leitura dinâmica, mas na hora que vai estudar para concurso, elas percebem que ir muito rápido não ajuda na memorização. Uhum. Ainda que você utilize leitura dinâmica, ok. Mas aí tem um outro passo, que é revisar o que você leu dinamicamente. Uhum. Bom, por fim, então, as principais dicas para nós encerrarmos na hora da prova, no dia da prova. Também sei que não é aconselhável ir dirigindo para fazer a prova. Porque tem que chegar bem cedo. Você conta uma historinha bastante engraçada. Eu conto uma história engraçada, porque o pessoal às vezes vai de carro fazer prova. Aí eles vão de carro supondo que vai chegar lá e tem um estacionamento para eles. Aí na hora que eles estão aproximando do local da prova, eles estão vendo aquela fileira de carro. E ele começa a procurar estacionamento e não tem vaga. Ou então, pode acontecer de bater o carro, pode acontecer de furar o pneu do carro. Para que você vai ter esse estresse? É melhor chamar, eu brinco com as meninas, né? Gente, chama os seus namorados aí para levar vocês de carro. Eles têm que ter alguma utilidade. Tá certo, mas boa sorte para quem for prestar concurso. Obrigada, viu, Charles, pela sua participação aqui. O Charles, que é o coach de carreira pública, Charles Peterson. Obrigada pela participação no Emprego e Renda. Tchau. O Emprego e Renda de hoje termina aqui, mas a gente continua na internet. Obrigada pela companhia e para quem vai estudar para concurso, siga as dicas dadas aqui hoje pelo Charles em nosso programa. Boa sorte para você e também um ótimo dia para todos, hein?